Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, seguramente Santa Teresinha do Menino Jesus é uma das santas mais veneradas de toda a história de toda a Igreja. Todos nós já ouvimos falar sobre Santa Teresinha. Conta alguns relatos da época que ela faleceu no ano de 1897, no dia 30 de setembro, portanto, ontem completaram 125 anos que ela morreu, que quando ela faleceu, os Correios de Lisieux começaram a receber uma demanda tão grande de cartas, de correspondências, de testemunhos, de pessoas pedindo oração, que precisaram contratar muitos outros funcionários e precisaram abrir uma nova seção no correio local. Aquela cidade que é minúscula. Quando vocês, aqueles que não tiveram oportunidade, tiverem oportunidade de ir para Lisieux, Lisieux é uma cidade muito pequena, mais para o norte da França, que tem uma estação de trem, uma cidade muito, muito pequena. E é tão interessante, é tão bonito em Lisieux, que nós temos a igreja de São José, que foi a igreja que Santa Teresinha foi batizada. Nós temos a Basílica de Santa Teresinha, onde os restos mortais dos pais de Santa Teresinha estão enterrados. E nós temos também o convento do Carmelo, onde Santa Teresinha viveu. E aqueles que andam na cidade têm algumas listras, algumas faixas com cores, passando pela maioria das cidades, pela maioria das calçadas da cidade. Tem uma cor, o padre não lembra a cor exata, aqueles, por exemplo, que quiserem ir no convento, onde Santa Teresinha viveu, desde os 14, 15 anos de idade, tem uma faixa, vamos imaginar, vermelha. Então você está andando na cidade, você acha a faixa vermelha, é só seguir aquela faixa vermelha que vai chegar lá no convento onde ela foi batizada. Tem uma faixa, vamos imaginar, amarela, não sei a cor exata. Aqueles que seguem a faixa amarela vão chegar no santuário onde tem os restos mortais de Santa Teresinha. Tudo na cidade fala sobre Santa Teresinha. E aqui o padre não vai acabar com a surpresa, mas quando nós chegamos no convento onde Santa Teresinha viveu, onde ela viveu aproximadamente 10 anos, logo que nós entramos no convento, nós temos uma grande surpresa, e é algo muito emocionante. E aí nós vemos uma casa pequena, de 2 ou 3 andares, onde tem o quarto. Nós temos o convento e depois temos a casa onde ela viveu. Aqueles que vão na casa onde Santa Teresinha viveu, nós temos um quarto muito pequeno, nós temos o quarto do pai, que era um pouco maior, e bem no quintal da casa é muito bonito, tem como se fosse um banco, e nesse banco tem uma escultura de concreto, onde tem Santa Teresinha encostada no ombro do seu pai, e possivelmente ela tentando convencer o pai e pedindo para o pai para ir para o Carmelo. Então tudo na cidade lembra Santa Teresinha, tudo na cidade. Conta a história que depois que Santa Teresinha faleceu, eram mais de 1000 cartas, alguns dias cerca de 5.000 cartas por dia chegando no convento. E o mais interessante é que esta jovem, ela passou dos 15 anos até o último dia de vida, com 24 anos no convento. O que aconteceu de extraordinário? Por que Santa Teresinha ela é tão conhecida? Por que Santa Teresinha ela é tão reconhecida por toda a história? Um dos motivos concretos é que a sua superiora pediu para ela escrever um livro contando a sua história, um livro chamado História de uma Alma. O padre sugere que todos vocês possam comprar e ler esse livro.
Então, nesse livro, ela vai contando a sua história, aquilo que aconteceu desde a infância. Mas tem um momento da vida de Santa Teresinha que é escrito em um dos relatos de pessoas que conviveram com ela, que chama muito a minha atenção e eu gostaria de partilhar com vocês. Santa Teresinha, isso aconteceu quando ela tinha aproximadamente 16 anos, quando ela já estava no Carmelo, mas nós vamos voltar quando ela tinha 14 anos de idade. Pouco antes na história, vamos voltar 4, depois 9, depois 14, depois 16. 4 momentos diferentes na vida de Santa Teresinha. Quando ela tinha 4 anos, uma vez encontrando com a mãe, ela disse assim: mãe, quero te pedir uma coisa. Alguns já ouviram o padre dizer. E a mãe: filha, o que você quer? Pede. Mãe, eu quero que você morra. A mãe: quê? É, mãe, eu quero que você morra. Imagina a mãe ouvindo a filha pedir para ela morrer. Filha, o que é isso? Onde você já... Como que você pode fazer um pedido desse onde você está na cabeça? Por que você está pedindo isso para a mãe? O que está acontecendo, filha? Mãe, que eu quero que você vá para o céu, que eu quero que você viva com Deus. Ela tinha um coração, um desejo tão grande de céu que ela desejava isso para a mãe. E aí, claro que não é castigo, claro que não é desgraça, mas a mãe dela, depois de alguns meses, faleceu. Então ela tinha 4 anos de idade, a mãe já tinha falecido, e ela tinha uma irmã, uma das irmãs mais velhas, Celina, que ela gostava muito. Então ela disse assim a Celina: a partir de hoje você vai ser a minha mãe. Sofreu por ter pedido o pai com 4 anos de idade. Sofreu por ter pedido a mãe com 4 anos de idade. Depois, quando ela tinha 9 anos, Celina resolveu ir para o convento. Celina resolveu se tornar carmelita. E aqui é muito interessante que eram 5 irmãs. Na verdade, eram 9 filhos. 4 morreram quando eram ainda muito crianças. E os 5 que faleceram, os 5 que permaneceram, as 5 mulheres, as 5 se tornaram freiras. As 5 se tornaram religiosas, 4 delas carmelita. E uma delas, quando Teresinha tinha 9 anos de idade, Celina decidiu também ir para o convento, decidiu também se tornar religiosa. E aquilo também, mesmo sendo uma alegria, imagina, uma irmã se tornando religiosa, mas aquilo foi uma dor. Primeiro, a perda da mãe, depois a perda da irmã, que estava... perda, entre aspas, perda de não viver mais com ela fisicamente, mas ela sofreu mais esta realidade, essa perda da irmã que tinha ido para o convento. Quando Teresinha tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, aqui aconteceu um momento que foi talvez o ponto fundamental da conversão de Santa Teresinha. Muitos também já conhecem algo que é chamado milagre do Natal. O que aconteceu no milagre do Natal? Naquele tempo, era costume que os pais colocavam presentes para os seus filhos próximo da chaminé da casa, presente de Natal. Então ia lá a criança e procurava o presente de Natal. E aí na véspera do Natal, Santa Teresinha toda ansiosa para saber qual seria o presente, o que ela iria ganhar. De repente ela ouve o seu pai conversando com uma das suas irmãs. O seu pai diz assim: até quando que eu vou precisar ficar entregando presente para esta criança? Até quando que eu vou precisar entregar presente para esta menina? Deus queira que seja o último ano. E aí o pai conversando com uma das suas irmãs, e Teresinha estava ouvindo. Ela chamava o pai de rei, o pai de príncipe, e quando ela ouviu aquilo foi uma grande frustração. Parece que ela estava sendo traída pelo pai. Aquilo foi uma dor muito grande no coração dela, e ela pegou um barquinho de papel, fez um barquinho de papel e escreveu uma frase, queria marcar em toda a sua vida: simples abandono. Simples abandono. É como se a partir daquele momento ela estava abandonada e abandonada só a Deus. Tinha perdido a mãe, tinha perdido a irmã, que tinha ido para o convento, tinha perdido aquele idealismo em relação ao pai. E aí depois, quando ela tinha 14 anos de idade, um pouco mais madura, ela tomou a firme decisão de ser religiosa. Mas naquele tempo, a maioridade, o período para entrar no seminário era entre os 18 e 21 anos de idade. Como que uma menina de 14 anos de idade podia entrar no convento?
Ela chegou, foi falar com o padre pediu para ela falar com o bispo local, e conta a história, isso daqui ela conta a história de uma alma, que ela colocou uma roupa preta, para parecer mais velha, fez um penteado um pouco diferente, amarrou o cabelo, parecia um pouco mais velha, e toda séria, deve ter pegado até algumas joias assim da mãe, deve ter se colocado assim, parecendo uma mocinha, e chegou lá para falar com o bispo. E aí o bispo perguntando o que ela queria, ela falou: eu quero entrar no convento, eu quero ser freira. E aí ele falou: não, você não tem idade para isso, você não pode. Só o Papa pode lhe dar permissão. E aí aconteceu um dos episódios mais bonitos na sua vida. Tinha uma peregrinação em Lisieux, da diocese, para ir para Roma. E nessa peregrinação, isso daqui serve para o Padre Daniel, serve para o Adriano, que é seminarista, tem o José Maria também aqui, que é seminarista da nossa diocese. Aqui Santa Teresinha, ela recebe o chamado de Deus para rezar pelos sacerdotes. E o motivo que ela recebeu não é um motivo tão bom. Ela conta que nessa viagem para Roma, ela teve a primeira oportunidade de conviver mais próxima com um padre. Tinha um padre que possivelmente era o diretor espiritual da peregrinação, e ela teve uma possibilidade de conviver um pouco mais próxima com o padre. E ela percebeu algumas coisas, não pergunta para o padre o que aconteceu, que eu não sei, nem ela conta, lá no céu a gente vai perguntar para ela. E aconteceu algumas coisas que fez ela se decepcionar com o sacerdote, ou com os padres. E ela dizia assim: Jesus coloca no meu coração um profundo desejo de rezar pelos padres. Eu preciso rezar pelos padres. Então naquela peregrinação já surgiu um grande desejo de ser intercessora, de rezar pelos padres. E conta a história, ela mesma conta, que quando ela chegou em Roma, ela foi visitar o Coliseu. E aqui não entra questões históricas, se os cristãos eram mortos no Coliseu ou não. Hoje já tem professores de história falando que a morte dos cristãos, o martírio, era em outro lugar em Roma, não era no Coliseu. Não vamos entrar nessa questão histórica e geográfica. Santa Teresinha, quando ela entrou no Coliseu, ela imaginava aquela cena dos leões avançando em cima dos cristãos, aquela cena dos animais ferozes querendo destruir os cristãos, onde muitos dos cristãos derramaram o sangue. Ela entrou no Coliseu, ela se ajoelhou e beijou o chão. Se ajoelhou e beijou o chão. E ela disse assim: este lugar é um lugar sagrado. Conta a história que chegou um momento da bênção papal. E naquela época era Papa Leão XIII. Leão XIII foi um papa muito importante, escreveu um documento social chamado Rerum Novarum, primeira encíclica social da igreja. E aí, naquela época, as pessoas passavam perto do Papa, recebia a bênção e ia. Recebia a bênção e ia. Não era audiência como a gente tinha hoje. E aí Santa Teresinha, ela tinha aquele sonho. Qual que era o sonho dela? Ir para o Carmelo. Carmelo, que era uma das ordens religiosas mais tradicionais, de clausura, de vida contemplativa. E aí o bispo falou: só o Papa que pode te dar essa autorização. E ela via as pessoas passando e recebendo a bênção do Papa, passando e recebendo a bênção do Papa, passando e recebendo. Aí ela não se conteve, quando ela encontrou com o Papa, ela começou a conversar com o Papa. Isso daqui nós estamos aproximadamente 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos. E ela falou assim: Papa, eu quero ser religiosa, eu quero ir para o convento, eu quero ser carmelita. E o Papa disse: escute o seu bispo, se for da vontade de Deus vai acontecer. E aí passou um tempo, ela recebeu uma carta permitindo que ela entrasse no convento. E aqui tem o ponto da vida dela que eu gostaria de refletir com vocês, que é um dos momentos da história de Santa Teresinha que possivelmente é desconhecido de muitas pessoas, mas que, na minha opinião, é um dos mais profundos. Entrou no convento, tinha os desafios do convento. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela ficou sabendo que o seu pai estava enfermo. 1 ano depois de entrar no convento. 1 ano, o pai estava enfermo. Qual que era a enfermidade do pai? O pai tinha um tipo de demência. O pai estava ouvindo e vendo coisas, tendo alucinações, coisas que não existiam. O pai começou a dizer assim, e dizia para as pessoas:
Eu preciso ser um combatente do país e da cidade, porque as tropas estrangeiras estão invadindo, estão no meio da cidade. Começou a ter alguns problemas de cabeça, algumas coisas muito estranhas. Luiz Martin hoje é santo. Hoje se sabe, e pessoas mais próximas de Santa Teresinha escreveram que possivelmente o pai teve uma picada de uma vespa, no Brasil a gente chama de vespa varejeira, possivelmente teve uma vespa com algum vírus, com algo que era maligno, que quando picou o pai de Santa Teresinha, Luiz, aquilo deu uma infecção, aquilo deu um problema, que depois criou uma doença degenerativa e deu esse problema depressivo, e ele teve essa situação onde ele começou a variar, a ver e ouvir coisas que não existiam. Mas Santa Teresinha, ela estava no convento fazia 1 ano, ela não tinha consciência do que tinha sido a causa da doença do pai. E as pessoas na cidade começaram a dizer assim: Luiz está doido, Luiz está maluco, de desgosto, porque a filha mais nova, a filha querida, tinha abandonado ele, abandonou o pai para ser freira. Ele, de tanto desgosto, de tanto sofrimento, começou a ter alguns problemas psicológicos. E aquela situação chegou para Santa Teresinha. Imagina o peso para esta menina, imagina o peso para esta jovem ouvindo essa história. O seu pai está com problemas psicológicos, está com alucinações, tem uma doença degenerativa de tanto desgosto, porque você o abandonou. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha telefone. Aquilo foi uma grande dor. Aquilo foi um grande sofrimento. Aquilo trouxe um sentimento de culpa tão grande para Santa Teresinha, que aquele momento foi decisivo para a vida dela. Ou ela decidia, mesmo não entendendo, ficar com Deus, continuar no Carmelo, ou ela voltava para casa para tentar cuidar do pai e seguir aquilo que era a lógica diante do pensamento de muitas pessoas. Santa Teresinha, com uma maturidade extraordinária, com uma graça extraordinária, ela permaneceu no convento. E aquele foi mais um passo para a conversão de Santa Teresinha. Naquela época, deixa o padre dar alguns dados históricos, naquela época, século XIX, havia uma heresia na França muito forte, cada vez mais atraindo as pessoas, chamado jansenismo. Existia um padre chamado Jansênio, que ele dizia assim, que o ser humano era tão pecador, que o ser humano era tão ruim, que o ser humano era tão corrompido, que ele não merecia receber as graças de Deus, que ele não tinha o direito, que ele não tinha a pureza necessária para se encontrar com Deus. Então começou uma tendência de algumas pessoas dizer que missa devia ser uma vez por ano, no Natal e quem sabe na Páscoa. Talvez a missa deveria ser uma vez por mês, nunca mais do que uma vez por semana. Então lá na França, na maioria das igrejas, as missas começaram a ser cada vez mais raras. Por quê? Porque as pessoas achavam que eram tão pecadoras que não eram dignas de Deus. E aí Santa Teresinha, ela começa a ter a moção, o desejo no coração dela de receber a Eucaristia diária, de receber a comunhão todos os dias. Ela sentia um desejo profundo no coração dela de Jesus Eucarístico, e o desejo de rezar pelos sacerdotes. E aqui vem uma das inspirações, aqui vem um dos ensinamentos de Santa Teresinha que foi mais importante para a história da igreja, algo chamado pequena via. O que é a pequena via? Guarde no coração aquilo que você vai ouvir agora. Santa Teresinha diz assim que para Deus, o mais importante, o que vale, não é a dificuldade e a grandeza das nossas obras. O que mais vale é o amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. Para Santa Teresinha, ela diz que Deus pensa assim:
o que mais vale não é se você vai daqui em Hong Kong de joelhos. Não é se você vai ficar 90 dias rezando todos os dias às 3 horas da manhã sem comer nada. Mas o coração e o amor que você coloca naquilo que você faz. Para Deus, se você vai daqui em Hong Kong de joelhos, indiferente, apenas para cumprir um costume, por superstição, ou se você com todo o seu coração pega uma flor na sua casa, coloca nos pés de Santa Teresinha, faz 30 minutos, 20 minutos de adoração, com toda a piedade, com todo o amor, aquilo que você está fazendo com amor vale mais do que aquela obra que era muito mais difícil que você fez. Deus, Ele não vai nos santificar pela dificuldade e a grandiosidade das nossas obras, mas pelo amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. Então Santa Teresinha, ela dizia assim: eu tenho um desejo na minha vida, eu quero o último lugar na casa, o último lugar no reconhecimento da igreja, o último lugar diante das minhas irmãs de convento, o último lugar, porque pelo último lugar ninguém vai brigar comigo, porque pelo último lugar eu não terei ninguém que será minha adversária. E ela dizia assim: eu quero ser missionária, mas agora na igreja eu descobri qual é a minha vocação. E ela dizia, como São Paulo, a igreja é um corpo com vários membros, na igreja eu quero ser o coração, na igreja eu quero ser o amor. E conta a história, o padre começou dizendo sobre os postos de correio em Lisieux, que tiveram que aumentar, tiveram que contratar inúmeros funcionários. Aproximadamente 2 anos depois da morte dela, aqui nós já tínhamos como Papa o Papa Pio X. O Papa Pio X disse assim para os cardeais: nós precisamos canonizá-la urgentemente, senão o povo vai canonizá-la antes de nós. Se nós não canonizarmos essa jovem, urgentemente o povo vai acabar canonizando e aí não vai valer mais nada a nossa voz. E aí o Papa disse: essa é a jovem, essa é a santa mais extraordinária dos tempos modernos. Santa Teresinha fez alguma pregação em algum púlpito de igreja? Nunca. Santa Teresinha pregou algum retiro? Nunca. Santa Teresinha, ela deu aula de catequese na sua paróquia, encontro de catequese? Nunca. O que Santa Teresinha fez? Santa Teresinha organizava a liturgia. Santa Teresinha era organizadora de peregrinação? Não. Santa Teresinha foi uma monge carmelita que viveu com aproximadamente 20, 25 irmãs, e ela foi se consumindo, ela foi se identificando com Jesus, até o ponto de ela tornar-se uma com Jesus. Conta a história, o padre dizia no começo da celebração da missa, conta a história que as pessoas diziam assim para ela, as irmãs que estavam no convento: Teresinha, você vai morrer, Teresinha, você está doente, como que vai ser o seu céu? E ela dizia assim: o meu céu vai ser lançando rosas sobre a terra. E ela, muito magra, muito enferma, conta a história que quando ela faleceu, um odor de rosas muito forte, uma fragrância incomparável, podia ser percebida, sentida no convento e aos redores, ali de onde ela tinha sido sepultada. Santa Teresinha até hoje é conhecida como a Santa das Rosas. Deixa o padre dizer mais um pouco. Santa Teresinha, claro que ela tem o poder de interceder por milagres físicos. Inúmeras cartas chegavam ao convento pedindo milagres e contando testemunhos. Mas sabe qual que é o maior poder de Santa Teresinha? E aqui cada santo tem uma característica, um atributo especial. Tem os santos que são mais intelectuais, tem os santos que são das causas impossíveis. Esse mês de outubro nós temos São Judas Tadeu. Santa Teresinha, ela tem como característica principal e como força principal a intercessão por milagres
espirituais. Claro que ela pode pedir por milagres físicos, mas por milagres espirituais. Uma pessoa que precisa de conversão e tem o coração duro, Santa Teresinha, através da sua intercessão, pede a Deus, e nós acreditamos que essa pessoa pode ser convertida. Uma das maiores tendências, um dos maiores perigos de nós que somos católicos, aos poucos nos acostumarmos com as coisas de Deus e nos tornarmos frios, nos tornarmos, de certa forma, mais indiferentes, fazermos mais por obrigação. E aqui entra a intercessão de Santa Teresinha para nos dar novamente o entusiasmo, o ardor, a conversão espiritual. Então nós vamos pedir a Santa Teresinha, cada um de nós tem um pedido para fazer. Santa Teresinha, que é a Santa das Rosas. Daqui a pouco o padre vai dar a bênção do Santíssimo. Depois da bênção, permaneça aqui na igreja. Padre, nós da equipe de liturgia temos uma lembrança para você. Depois da bênção nós vamos ter uma lembrança para aqueles que estão aqui. Peça a Deus a graça da conversão do seu coração. Peçamos a graça a Deus de amarmos aquilo que nós estamos fazendo, de fazermos para Deus. Peçamos a graça de Deus de não desistirmos diante das nossas dificuldades. Santa Teresinha, como Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, todos os santos, passou um período da sua vida onde ela não sentia, não tinha vontade de rezar, uma frieza muito grande, e ela perseverou. Peçamos então a Santa Teresinha que nos ajude a termos ardor, a termos amor na igreja, a sermos o amor, o coração. Peçamos a Santa Teresinha que interceda por cada um de nós, para nós termos uma fé um pouco parecida com a dela. Como diz o Evangelho de hoje, uma fé parecida com um grão de mostarda. Peçamos a Deus a graça, peçamos a Deus a Santa Teresinha, que é nossa amiga, que nos ajude a sermos santos. E que guardemos no nosso coração a pequena via. Deus vai nos santificar na simplicidade das nossas obras, porém, quando elas forem feitas com um profundo coração, com uma profunda devoção e um grande amor. Por intercessão de Santa Teresinha, nesses momentos que nos aproximamos da bênção, peçamos a ela a sua intercessão pela nossa conversão, pela nossa santificação. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pelas intenções do Santo Padre Papa, pelo nosso Bispo Diocesano, por toda a Igreja, por todo o clero, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Vós sois o pão que desceu do céu. para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, e sintamos continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Digamos juntos: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito o seu santo nome. Bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Após a bênção do Padre, permaneçam na igreja para uma homenagem a Santa Teresinha. Te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu.
seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Senhor, eu quero declarar nessa hora que de verdade o Senhor é o centro da minha vida. Olhando para minha história, toda ela, tantas perdas, tantas situações difíceis, tantas provas, Senhor, eu nunca perdi a minha fé, porque eu tinha a certeza e tenho a certeza de que quando eu faço de ti o tudo, meu tudo, tudo se acalma, tudo encontra paz. E mais que isso, Senhor, eu te louvo e te adoro por aquilo que Tu és. Tu és o centro da minha vida, Tu és a razão da minha existência, Tu és aquele que dá sentido a tudo, tanto dos meus momentos de alegria, mas também nos meus momentos de tristeza. Até no sofrimento, Senhor, quando eu olho para Ti, faço de Ti o centro da minha vida, tudo encontra seu lugar, tudo tem sentido. E eu não quero tirar os olhos de Ti. Eu não posso tirar os olhos de Ti. Eu preciso, em cada situação, olhar para Ti. E olhando para Ti, confiar, proclamar que Tu és a razão de tudo. Tu és o sentido de tudo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu tudo. Não vou mais tirar os meus olhos de Ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para Te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Não vou mais tirar os meus olhos
ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro.